pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar da função exponencial, ok? A gente já viu que toda função está associada a um gráfico, então nós vamos estudar um pouco do gráfico da função exponencial e vamos ver também uma condição de existência da função exponencial. Será que toda função exponencial existe? Então vamos lá para a nossa aula. Então, o tema da nossa aula é esse aí, ok? Gráfico, crescimento e decrescimento da função exponencial, mas antes nós vamos falar da existência da função exponencial. Bom, qual que é a definição da função exponencial? Nós vamos definir uma função exponencial da seguinte forma. É uma função que tem domínio real e contradomínio real, tá? Contradomínio eu posso definir do jeito que eu quiser, a gente já viu, né? Bom, e uma função do tipo f de x igual a elevado a x. Nós vamos nos ater a essa função aqui, tá? Nós não vamos nos ater a funções do tipo exponencial. Funções desse tipo, ó, tem uma constante multiplicando ou somando, beleza? Essas funções aqui a gente estuda depois. Nós vamos nos ater a essa aqui. Bom, uma característica importante dessa função é que ela é contínua. O que é isso? Aquela função que eu vou desenhar o gráfico dela, eu não tiro o lápis do papel, funções que não apresentam buracos. Se ela é contínua, né, e o domínio dela é real, domínio a gente sabe que tem a ver com x, o x então pode assumir qualquer valor real, concorda? Bom, então vamos lá. Se o x pode assumir qualquer valor real, será que o a pode assumir qualquer valor real? Então vamos pegar um caso em que a igual a 2, por exemplo. Se o a for 2, a gente vai ter a função f de x igual a 2 elevado a x. Ok? Bom, 2 elevado a x existe para qualquer valor de x, concorda? Imagina o valor de x aí na sua cabeça. Joga ele aqui. 2 elevado a π é um número que existe. Qualquer valor de x aqui vai existir. Vamos pegar agora a igual a meio, por exemplo. A igual a meio, a gente vai ter f de x igual a meio elevado a x. Que também existe para qualquer x, né? Pensa um valor de x 3 quartos. Meio elevado a 3 quartos, a gente sabe que é aquela raiz quarta de meio ao cubo. É um número que existe. Qualquer valor racional ou irracional que você pegar, essa função vai existir. Ok, até aí tudo certo. Agora vamos pegar um caso aqui. A igual a menos 1, por exemplo. Se o a for menos 1, o f de x é menos 1 elevado a x. E aqui a gente tem um problema grave, né? Que eu falei que o x pode assumir qualquer valor. Pensa um pouquinho aí um valor que x não pode assumir. Para a aula aí e pensa. Bom, um valor que x não pode assumir nesse caso é meio. Por que o x não pode ser meio? Porque se x for meio, a gente vai calcular o f de meio. F de meio é menos 1 elevado a meio. Bom, e menos 1 elevado a meio, a gente sabe que é a raiz de menos 1. Como a gente está falando de função real, menos 1 não existe em R. Ok? Ou seja, o meio não teria uma imagem, tá certo? Ou seja, teria um buraco ali no meio. Então, a primeira coisa que a gente vai exigir é que esse A seja positivo, tá certo? O A tem que ser positivo. Ainda não chegamos no caso igual a zero, tá? Então, primeira coisa, o A tem que ser maior que zero. Porque se o A for negativo, nesses casos em que eu esbarro que gera uma raiz, a gente tem um problema. Beleza? Bom, vamos pegar um outro caso para o A. A igual a zero. Será que o A pode ser zero? Se o A for zero, a gente vai ter a função f de x igual a 0 elevado a x. 0 elevado a x existe para qualquer x? Também não, né? Toma x igual a 0 aí. A gente calcula o f de 0. O f de 0 é 0 elevado a 0, que é uma indeterminação para a gente. Ok? 0 elevado a 0, uma coisa que a gente não sabe o que é, indeterminação. Ora, mas o x podia assumir qualquer valor porque o domínio era real. Neste caso, não pode assumir x igual a 0. Se eu pegar, por exemplo, f de um número diferente de 0, né? Para x diferente de 0, a gente vai ter f de x igual a 0, nosso a é 0, 0 elevado a x. 0 elevado a x para x diferente de 0 é 0. Qualquer número elevado a 0 diferente de 0 é 0. Ok? E aí, é uma função constante, né? Y igual a 0 é o eixo x, uma função constante que não tem importância para a gente aqui agora. Tá certo? Então, A também não pode ser 0. Então, não posso colocar um igual. O A é maior que 0. E agora vamos pegar um caso também para o A. O A igual a 1. Se o A for 1, a gente tem f de x igual a 1 elevado a x.
E 1 elevado a x para qualquer valor de x é 1. Que também é uma função constante que não interessa para a gente, não é uma função exponencial, né? É a reta y igual a 1, uma função constante. Então, a gente vai exigir também que esse a seja diferente de 1. Tá? A maior que 0 e a diferente de 1. Pronto, definimos aqui qual que é a definição total da nossa função exponencial. Uma função de R em R, com f de x igual a x, e esse a maior que 0, e esse a diferente de 1, por causa desses problemas que o 0 e 1 me geram aqui. Tá beleza? Bom, então vamos falar um pouco agora do gráfico. Uma função exponencial é contínua, tá? E ela é contínua e ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente, tá certo? Vamos pegar um caso aqui. Deixa eu pegar f de x. A gente fala que é uma função monótona, tá? Se ela é totalmente crescente ou totalmente decrescente. F de x igual a 4 elevado a x. Esse parênteses. 4 elevado a x. 4 elevado a x, se eu pegar o x, qualquer valor de x aqui, você concorda que essa função, esse número está sempre crescendo, o y está sempre crescendo, né? Então, pega lá, x igual a 1 meio, vai dar raiz de 4, que é 2. Se eu pego x igual a 4, vai dar 4 elevado a 4, né? Então, à medida que eu vou aumentando o meu x, o meu f de x também vai aumentando, né? 4 é um número positivo, na hora que eu maior do que 1, né? Na hora que eu elevo ele a qualquer número, se esse número está aumentando, essa potência está aumentando também, ok? Agora vamos pegar f de x igual a, por exemplo, 2 terços elevado a x. O que está acontecendo aqui com essa função? Na hora que eu estou aumentando o meu x, pega x igual a 2. Se x for 2, a gente vai ter f de 2, que é 2 terços elevado a 2, que é 4 nonos. Ok? Agora aumenta o x. X igual a 3. Então, a gente vai ter f de 3 igual a 2 terços elevado a 3, que é 8/27. Quem que é maior, 4 nonos ou 8/27? Bom, 4 nonos é maior que 8/27, né? Se vocês quiserem fazer a conta na calculadora, aí é só fazer, tá? Por que isso está acontecendo? Porque se eu tenho uma fração aqui, né? Um número racional, nem precisa de ser um número racional, um número em que o denominador aqui é maior que o numerador, na hora que eu vou aumentando o meu x, esse denominador está crescendo mais que o denominador. Então, esse número está ficando cada vez menor. Tá? Na hora que eu aumento o x, o número fica menor, o que caracteriza uma função decrescente, que a gente viu, né? Então, como é que a gente vai analisar o crescimento e decrescimento de uma função exponencial? Bom, uma função exponencial ela vai ser crescente se esse a for maior do que 1. Ok? Se o a for maior que 1, um número maior que 1 elevado a números cada vez maiores vão dar cada vez maiores. E uma função vai ser decrescente, uma função exponencial vai ser decrescente. Bom, o a não pode ser só menor do que 1, porque menor do que 0 a gente já viu que não existe, né? Então, se o a estiver entre 0 e 1, né? Uma fração própria aí, tá certo? Então, isso aqui caracteriza o crescimento e decrescimento de um gráfico. Uma coisa importante que eu não falei, gente, é o seguinte. Vou voltar aqui. Se o a ele é positivo e diferente de 1, o que acontece com a função exponencial? Tem como ser negativo? Não, né? Não tem como eu pegar um número positivo, elevar a qualquer coisa e dar um número negativo. Se eu pego um número positivo e elevo um número negativo, o que eu estou fazendo é inverter a base desse número, tá certo? Então, uma característica importante que a gente tem da função exponencial é que ela é uma função sempre positiva, tá? F de x é sempre positiva. Beleza?
Não pode nem ser zero, né? Porque um número maior que zero, diferente de 1 elevado a qualquer coisa, nunca vai dar zero. Então, uma característica importante, f de x é sempre positiva. F de x é o que mesmo? É y. O y é maior que zero. Então, uma característica importante da nossa função é que a imagem dela, são todos os reais, imagem tem a ver com y. O y é sempre maior que zero, então a imagem vão ser todos os reais positivos, tá? Reais não negativos, e a gente exclui o zero aqui, uma característica importante. O que isso significa? Bom, o domínio é real, então quer dizer que o gráfico da função exponencial ele percorre todo o eixo x, tá certo? Só que ele não percorre todo o eixo y, porque a imagem dele, a função é sempre positiva, então a imagem sempre vai estar, o gráfico sempre vai estar acima do eixo x, tá claro? Então, como é que vai ser o gráfico da função exponencial? O gráfico de uma função exponencial vai ser definido por todos os pares ordenados x, y, né, com y igual a a elevado a x. O gráfico é definido dessa forma, né? Eu vou atribuindo valores para x e calculando quem que é o valor de y. Uma função exponencial, a gente sabe que ela cresce ou decresce demais, muito rápido, né? Se eu vou aumentando o valor de x, 2 a terceira, por exemplo, é 8. 2 a quarta já é 16. 2 a quinta já é 32. Vai dobrando, cresce muito rápido. Como decresce também. Meio ao quadrado é 1/4. Meio ao cubo é 1/8. Né? Imagina meio à décima potência, é 1 por 1024. Uma coisa que está decrescendo muito rápido. Então, o gráfico é mais ou menos dessa forma. Ó. Um gráfico crescente é algo assim. Ó. Percebe que cresce muito rápido. Crescente. Tá? Isso significa que, se essa função exponencial é do tipo f de x a x, né? Que em geral o gráfico é assim, tá? Esse A aqui, ele é maior do que 1, ok? Cresce muito rápido. E essa aqui, obviamente, pelo gráfico dá para ver que ela é uma função decrescente. E o que significa isso para a gente? Que se ela é f de x igual a elevado a x, esse A aqui está entre 0 e 1. Beleza? Então, uma função exponencial sempre vai comportar dessa forma. Funções daquele tipo que eu falei, que são do tipo exponencial, o que vai acontecer com esses gráficos? Né? Eles vão ter ou uma inversão, aí, se eu coloco um sinal de menos nessa função, né? Por exemplo, menos 2a elevado a x. Opa. Por exemplo, menos 2a elevado a x, uma função desse tipo. O que acontece com esse gráfico? Aí tem a ver com deslocamento de gráfico, né? Eu vou inverter, eu posso somar um 3 aqui. O que acontece com isso? Um deslocamento, né, vertical. Se eu subtraio um 3 aqui no x, por exemplo. O que vai acontecer com esse gráfico? Eu vou ter um deslocamento para a direita, tá claro? Desse gráfico. Então, como a gente está estudando só funções desse tipo em geral se comportam dessa forma, tá? Nesse gráfico. Aí o valor de A depende, como ela vai crescer e como ela vai decrescer, depende do valor de A. Né? Se o A for muito grande, ela vai crescer muito rápido. Se o A estiver entre 0 e 1, mas for muito pequeno, ela vai decrescer muito rápido, ok? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido aí. E até a próxima aula. Um abraço.